Pronto, beleza. O que significa isolamento? Significa que eu vou deixar uma dessas letras antes da igualdade e vou passar outra para depois da igualdade. Só isso é isolamento, deixar ela isolada, sozinha isolada, tá joia? Então o que é que acontece aqui? Eu tenho que y é igual a 45 menos x. Então o isolamento de x, de y, resulta em 45 menos x. O que é que vai acontecer? Esse valor 45 menos x, que é o valor de y, eu vou colocar no lugar de y da segunda equação. Isola na primeira equação e substitui na segunda equação. Tudo bem? Então é isso que a gente vai demonstrar aqui agora. Repare como é simples. Eu tenho que x menos y dá igual a 5, mas esse y ele vale 45 menos x. Então esse 45 menos x aqui é o que eu estou colocando no lugar de y. Por isso que chama método da substituição. Veja como é simples. Isola em uma primeira equação, substitui na outra. Então quem é x menos 45 menos x? Esse 45 menos x era o y que estava aqui. Concorda comigo? Veja se não é assim. Daí agora é só a equação, melhor dizendo, a equação ficou em função de x e o y foi substituído. Ele não foi cancelado, ele foi substituído pelo isolamento que eu provoquei nele anteriormente, que é 45 menos x. Daí eu vou fazer continhas. Quais são as continhas que eu vou fazer? X, vou tirar o 45 do parêntese, vai ficar negativo, concorda? E vou tirar o x do parêntese fazendo o jogo de sinal, isso é importante. Se eu tenho menos aqui antes do parêntese e o x é negativo, porque na hora que ele passou para trás do 45 ficou negativo, ele vai ficar positivo. Por que fica positivo? Sinais iguais, quando se elimina um parêntese, o número fica positivo. Então o que acontece? O x, 45 ficou negativo e o x fica positivo. Por que positivo? Que eu tenho sinais iguais, ó, menos e menos. Sinais iguais, quando se elimina o parêntese, fica negativo. O que acontece daí em diante? Ora, se eu passar esse 45 para depois do 5, ele não fica positivo? Ou, se eu quiser cancelar ele, que é menos, eu não faço mais 45 para poder cancelar ele daqui? Faço, né? Para eu cancelar, eu tenho que colocar aqui mais 45 menos 45 para zerar. Ou simplesmente, como vocês costumam fazer, passa ele para depois da igualdade, né? É assim que vocês fazem? Passa 45 para depois da igualdade, ele vai ficar positivo de 45. Aqui eu vou juntar x com mais x, são 2x. Então, resumidamente, na mente de vocês, como é que fica? 2x vai ser igual a quem? 45 mais 5. Isso dá quanto? 50, né? Então, vou ter que 2x ficou igual a 50. X mais x são 2x. 45 passou, ficou positivo. Juntou com mais 5, ó, fez 50. Se 2x dá igual a 50, x vai ser 50 dividido por 2, né? E 50 dividido por 2 vai ser quem? 25, que a gente achou na questão anterior. Se um desses números dá 25, obviamente porque o outro vai dar 20, né? O y vai dar 20. Para que dá 20? Porque somando os dois números dá 45. E subtraindo esses dois números só dá 5. Então, um método é cancelamento e o outro é substituição. Resumidamente é isso daí, né? Resolvendo o sistema do primeiro grau por cancelamento, o que a gente faz no cancelamento? Soma as parcelas, né? Lembrando sempre das condições. Para cancelar eu tenho que ter os termos idênticos e os sinais opostos. Eu só posso cancelar um 3x se eu tiver um outro 3x com sinal oposto a ele. Tudo bem? Isso provoca o cancelamento, que são termos idênticos, 3x e 3x, e sinais opostos, um é positivo e outro é negativo. Isso se aplica ao cancelamento.
E no outro método, que é na substituição, por substituição, o que é que eu preciso? Isolar uma variável na primeira equação, e uma das equações pode ser na primeira equação, isolar uma variável x, qualquer uma delas, ou y, e substituir na segunda equação, como a gente viu anteriormente aqui agora. Deu para entender, pessoal, mais ou menos os dois métodos de resolução? Ok, então.